Salvação pela Máquina do Tempo, de Ricardo Luiz Chaves Feijó. Capítulo 4. A viagem ao passado. Do laboratório da Anne Frank, servido pelo poderoso telescópio espacial da nave, Odair observa a constelação do Cisne. Lá onde se encontra, a mais de 6.000 anos-luz de distância da Terra, o portal do tempo que o conduzirá ao passado. Da imagem do telescópio, maravilha-se com um fundo negro densamente pontilhado de borrões luminosos como brilhantes grãos de areia. Manchas pontiformes, cintilando em suas cores branco, amarelo, azul ou vermelho. Cygnus em latim, ou cisne em português, trata-se da bem conhecida constelação em forma de cruz do hemisfério norte. Não sem motivo, recebe o epíteto de Cruz do Norte. Na mitologia grega, reza a lenda que o cisne de estrelas surgiu quando Orfeu nele foi transformado, depois de morto e posto ao céu junto à sua lira. Assemelhando-se de fato a um cisne em voo, Cygnus situa-se na vizinhança de conhecidas constelações do hemisfério norte: Draco, Hércules, Lira, Aquila, Pégaso, Lacenta e Cefeus. Odair não a conhecia muito bem, porque no hemisfério sul, na latitude de São Paulo, ela raramente é visível. Agora pode contemplar todo o esplendor. No braço maior, representando as asas, começa-se em região um pouco ao norte da nebulosa do Véu, com a binária Zeta, anã branca, e sua acompanhante. Depois Épsilon, estrela gigante laranja, Gama, Delta azulada, um sistema estelar triplo, e Iota, estas duas situadas logo abaixo da nebulosa Pisca-Pisca. Gama, estrela supergigante amarela, reside no entroncamento da cruz. Trata-se de estrela múltipla. No tronco do pássaro vicejam Beta Cygnus, estrela dupla, com uma amarela e outra azul, e depois Phi, Chi, Gama e Deneb, a alfa, a mais brilhante da constelação. Uma supergigante alvo azulada, distante entre 1,6 mil e 3,2 mil anos-luz da Terra, com um brilho de 250 mil sóis. Um pouco deslocado do eixo, ao lado da nebulosa América do Norte, entre Chi e Gama, localiza-se a estrela Eta. No mesmo ano em que nasceu o viajante, astrônomos descobriram fonte intensa de raio-x nas cercanias de Eta. Examinando-a, deram-se conta de que se tratava de um sistema binário de estrelas, composto por uma supergigante azulada e um buraco negro. Hoje, os cientistas sabem que se trata de buraco de verme. Mas, no início da descoberta, nem em buraco negro acreditavam, pois, mesmo o grande Hawking chegou a duvidar de sua existência, até que as evidências o confirmassem. Era, evidentemente, Cygnus X1 e sua acompanhante HD 226868. Essa Cygnus constitui buraco de verme de massa 8,7 vezes a do Sol. Possui um horizonte de evento, ou seja, a região de onde nem a luz escapa, de apenas 26 km. Diariamente, Odair dedicava-se a observações astronômicas. Cansou de olhar para Cygnus e habituou-se também a uma variada gama de visadas. Percorrendo todas as constelações tradicionais que conhecia de sua carta astronômica doméstica. Também se valia do formidável telescópio a fim de observar os planetas antes que deixe o sistema solar. Primeiramente deteve-se em Marte, com sua superfície de relevo acentuado, o maravilhoso cânion Vale Marineris, a exuberante cadeia de vulcões,
com destaque o Monte Olimpo, o traçado do curso de rios secos e outros detalhes. Fica então esquadrinhando a superfície, tentando deduzir a localização e o curso do mar primitivo que há bilhões de anos cobria o planeta vermelho. Não fazia nem 5 dias de viagem e a espaçonave passa agora a poucos milhares de quilômetros da superfície de Júpiter. Se não fosse a enorme velocidade já alcançada, de 14 milhões de quilômetros por hora, a Anne Frank teria sido atraída e por fim tragada nas turbulentas nuvens superiores do planeta gigante. A olho nu, observando da janela da espaçonave, pareceu que ele iria se precipitar na imensidão de turbilhões multicoloridos das nuvens de Júpiter. A beleza do planeta era indescritível. Odair lembrou-se da primeira vez que o observou em um bom telescópio amador cedido por um amigo. Se até como uma pequenina esfera Júpiter encanta, imagina agora colado ao planeta. Suas cores resplandeciam no interior da nave, de modo que as paredes claras se transformam num magnífico jogo psicodélico. Não resistiu e comanda no monitor o som agradável da banda Enigma. Poucas horas depois, já estava visitando as cercanias de Saturno, outro gigante gasoso multicolorido. A nave ultrapassa-o num plano paralelo a seus luminosos anéis, logo acima deles. Rajada de luz violeta eclodia dos anéis em direção ao ventre da nave, provavelmente produzida pelo campo magnético que se formava entre ela e aqueles. Em 16 dias de viagem, Odair já estava deixando o sistema solar. Ultrapassa o ponto mais distante da órbita do ex-planeta Plutão. Os painéis da nave indicam um estonteante avanço a quase 47 milhões de quilômetros por hora. Já estava viajando a mais de 4,3% da velocidade da luz. O dia a dia da viagem até então era tão estimulante que o tempo passava bem rápido. O tempo psicológico, já que os efeitos relativísticos ainda estavam longe de começarem a atuar. Ocupava-se Odair com as necessidades básicas da vida: sono, alimentação, higiene, muitos exercícios físicos. E também com visitas ao laboratório e monitoramento de informações. Passava metade do tempo nos aposentos íntimos da espaçonave e outra metade entre as dependências de trabalho e visitas esporádicas a outros cômodos. Por vezes, ele ficava colado nas janelas ou observando imagens do telescópio. Mais alguns dias e pôde então começar a ler, desenvolvendo assim a atividade intelectual. Ainda não tinha se dedicado a ver filmes e documentários. A miúde, ouviam-se saudações da terra ecoando na saída dos auriculares. No entanto, agora a comunicação era truncada e os retornos demorados. Entre falar e ouvir a resposta, passam-se horas. Ia perdendo a paciência em comunicar-se com o planeta. Afinal, estava indo tudo bem, conforme o roteiro da viagem. E, infelizmente, só podia entrar em contato com os técnicos da missão. Foi-se estabelecendo então uma rotina tranquila no interior da espaçonave. Os reatores fotônicos funcionavam perfeitamente. Toda a tecnologia embarcada comporta-se muitíssimo bem. Nenhum transtorno nos equipamentos desvia sua atenção. Assim, podia dedicar-se quase exclusivamente a cuidados pessoais e atividades do intelecto, entremeados de algumas distrações. No interior da nave, a temperatura ambiente oscilava entre 18 e 21 graus Celsius. No horário de vigília, alcançava o pico.
Ele permanecia horas estirado nos futons pretos da sala de estar e lendo um bom livro. Às vezes, não em todos os dias, permanecia no cômodo da mídia, com o propósito de rever algum filme ou assistir a documentário histórico. Naturalmente, concentra-se na temática relativa ao mundo entre a década de 1930 e meados da década seguinte. Queria, com isso, preparar-se para o choque de realidade ao ser arremessado a uma época tão distante da sua. Focava no material de estudo e exercia a imaginação como modo de antecipar o início da futura vivência na Terra Antiga. De certo modo, tal entretenimento fazia parte de seu trabalho na missão Hermes. Já estava acostumado, pois, em sua vida tranquila no passado recente, dedicava-se com frequência a isto, de modo espontâneo e apenas movido por curiosidade intelectual. Agora, encara seu antigo lazer como prazeroso trabalho. Como prazeroso trabalho. Havia, porém, rotinas e procedimentos a serem seguidos de acordo com as normas dos manuais, confeccionados para o astronauta da Anne Frank. Ele não se ocupa muito com essas atividades. Consistiam em passear pelas dependências da nave, supervisionar todos os detalhes em busca de alguma anomalia, vigiar nos monitores os sinais da nave em alerta contra algum eventual problema e também registrar, na leitura de dígitos indicados pelo odômetro, o ponto da viagem em que se encontrava. Quantos milhões de quilômetros distante da Terra? Quantos trilhões para alcançar signos? Costumava ainda observar no painel o velocímetro de muitos números. Acelerando a 10 metros por segundo ao quadrado, como um corpo em queda livre, os números do indicador de velocidade não paravam de correr. Costumava fixar-se em algum valor redondo e à espera de que o veículo atingisse a marca. Vibrou, por exemplo, quando a espaçonave alcançara o índice de 10.000 km por segundo, depois 20.000. Agora já se aproxima de 30.000. Imagine-se o que isso significa, uma velocidade que permitiria dar volta completa percorrendo a circunferência máxima da Terra em menos de 1,34 segundos. A partir de 60 dias de viagem, a solidão começa a incomodá-lo. Um dos maiores desafios da viagem espacial é o isolamento a que se é submetido. No entanto, com mais de um tripulante na espaçonave, a situação pode se tornar ainda pior. Estudos demonstram que os efeitos psicológicos do confinamento prolongado de um grupo de pessoas podem ser devastadores. Relatos confirmam que tripulantes de submarinos, quando fora de serviço, usualmente apresentam um comportamento antissocial ou obsessivo-compulsivo. A Agência Espacial Russa desenvolveu em 2000 um exercício de confinamento de astronautas numa simulação de voo a Marte, o qual resultou em níveis considerados intoleráveis de irritabilidade, depressão, estresse e fadiga. Em situações como essa, pode acontecer até de os participantes começarem a trocar socos e pontapés. Há casos de mineiros presos no interior de Minas que se agrediram antes de perecerem. Esse foi um dos motivos que levaram os organizadores do Projeto Hermes a optarem por um único tripulante a bordo da Anne Frank. Ademais, Odair talvez seja, pelo temperamento excêntrico, a pessoa mais qualificada a resistir a regime de isolamento prolongado. Ele não tinha nenhum transtorno de personalidade antissocial, nem no sentido grave da psicologia imputada a criminosos, nem no sentido usual de misântropo, avesso a convívio social. Na verdade, era apenas um pouco introvertido em algumas situações, reservado em outras, mas não chegava a ser tímido. Suportava bem situações de solidão. Não que não goste das pessoas, que não deseje estar em boa companhia. Pelo contrário, gosta muito delas, mas a miúde prefere reservar-se. Estratégia de menor resistência, porque, em certos casos, sentia nele dificuldade de despertar empatia nas pessoas. Odair tinha a impressão de que muitos não se ligavam nele e não gostavam de seu humor. Acontece com a maioria de nós. Na infância, ele era vítima de brincadeiras maldosas na escola, violência psicológica, até física, o bullying. No entanto, todos passamos por esses traumas. No caso de Odair, fê-lo pessoa reservada. Quando não se sentia querido, recolhia-se para evitar situação constrangedora. Contudo, gostava, como o normal das pessoas, de ser bem acolhido, calorosamente recebido. Mas quando percebia a mínima reprovação, interpretava precocemente como hostilidade e retraía-se. Coisas que discutia com seu terapeuta, no divã.
Quando morou por um ano nos Estados Unidos, nos meses gelados de inverno, quase não saía de casa, exceto em suas idas à biblioteca. Tinha poucos amigos e vivia como recluso. Esse tipo de vida de monge não lhe incomoda, ou melhor, até o perturba. Porém, não produz nenhuma reação grave, não abala seu equilíbrio. Destarte, o isolamento no interior da espaçonave, por si só, não seria capaz de abalá-lo, mesmo em 4 anos de viagem. Poderia sofrer um pouco, mas tem um lado bom, afinal, como escreveu Fernando Pessoa, Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Em outro poema dele consta: quando estou só, reconheço que existe, entre outros que são como eu sós. Contudo, é mesmo impossível desvencilhar-se completamente da carga de sofrimento associado à condição de estar só. Não foi o mesmo poeta que escrevera: ó solidão, quanto tempo vais durar? Para não se querer estar só, não basta que se goste das pessoas, é preciso sentir a retribuição delas. É claro, às vezes não sabemos reconhecer a aprovação e o desejo de amizade dos demais, e caímos no engano de imputar ao outro uma animosidade apenas imaginária. O sentimento muitas vezes é enganoso, e a paranoia nos furta oportunidades esplêndidas de cultivar amizades. Naturalmente, Odair não deseja a amizade de qualquer um, e nem qualquer companhia. Quer estar com a pessoa que o atraia por algo que o cative. Não apenas por beleza e status, mas bons sentimentos, comunicação, humor e inteligência. Às vezes ele avalia que seu comportamento recluso se deve a uma demanda exigente, que busca nas pessoas atributos que poucos possam oferecer. O estar só, não confundir com o sentimento de solidão, pode perfeitamente ser apenas opção em face de pessoas enfadonhas e cansativas. O bom mesmo é estar ao lado de pessoas interessantes e divertidas. Há outras razões, um tanto inconfessas, que nos fazem querer estar sós, como maus sentimentos que nutrimos ou a raiva de nos percebermos em desvantagem em relação ao outro. A inveja e a competição também nos empurram ao isolamento. A orgulhosa autoimagem ferida representa um convite tanto para a solidão. Odair não se gaba de sua capacidade de viver em isolamento sem comunicar-se na dor da solidão. Sem consumir-se na dor da solidão. Quizá a sua incapacidade de sofrer disso caracterize patologia, repugnante falta de sensibilidade. No entanto, para os propósitos da missão, era uma bênção capaz de fazê-lo sentir-se feliz em meio à aventura louca. E lá ia ele, muito distante de casa, bem longe de qualquer outro ser humano, cortando o espaço como um projétil. Já estava a mais de 16% da velocidade da luz. A vida segue repetitiva no interior da nave, exceto agora pelo primeiro espetáculo oferecido pela alta velocidade com que se realiza a viagem. A coloração das estrelas está se modificando. As estrelas, de onde a nave se aproxima, estão assumindo tons de azul e violeta. A luz recebida das estrelas que ficam cada vez mais para trás parecem mais avermelhadas ou em tons de verde. Este efeito já era esperado, efeito Doppler, aplicado às ondas da luz. A frequência das ondas luminosas aumenta com a aproximação e diminui com o afastamento. Olhando para signos, Odair percebe que suas principais estrelas tinham adquirido tons violáceos. Todo o universo na direção aonde aponta a nave já é um imenso mar de luzinhas violetas. Em breve, com o avanço da velocidade, tais luzes irão migrar para uma faixa de radiação de alta frequência invisível ao olho humano. A luz das estrelas que se aproximam se apagará. Serão apenas fonte invisível de radiação ultravioleta. Do outro lado, na região do espaço, para onde aponta a cauda da nave, borbulham luzes de tonalidades quentes em vermelho e púrpura. Ele vaticinou, frustrado, que em breve seu passatempo de astrônomo será seriamente prejudicado, a não ser que comece a dedicar-se à análise do espectro ultravioleta, algo sem graça por lidar com objetos que não se veem. Ainda não são perceptíveis os efeitos relativísticos provocados pelas altas velocidades, dilatação do tempo e contração do espaço.
Em alguns meses, no tempo medido dentro do foguete, a nave e todos os objetos dentro dela começarão a mudar de formato, inclusive o passageiro. O tempo medido na nave estará bastante dilatado em relação ao tempo na Terra. A 96% da velocidade da luz, 1 hora do tempo medido na Terra representará apenas 17 minutos no interior da espaçonave. Porém, na velocidade em que se encontra, de 186 milhões de quilômetros por hora, ou 17% da velocidade da luz, a diferença entre os dois tempos estima-se em apenas poucos segundos por hora. Odair começa a preocupar-se com a contração do espaço que o aguarda. Tinha dúvidas se a Anne Frank e o frágil organismo dele suportariam a drástica compressão. Os cientistas da missão tranquilizaram-no a respeito, contudo, ele carrega incertezas. Odair lida com suas aflições, devorando literatura de física relativística e efeito biológico das altas velocidades. Os arquivos da nave estavam repletos de informação a respeito. Sabia que, quando se aproximar da velocidade da luz, digamos a 90% dela, ocorreria então o conhecido fenômeno relativístico da contração do espaço. A leitura ensinava que a compressão do espaço não devia ser confundida com o simples esmagamento dos objetos nele contidos. Para estes, a compressão ocorre apenas em nível atômico. Também que a massa da nave, de tudo contido nela e até do corpo de Odair, aumentaria enormemente com a aproximação da velocidade limite. Ora, o átomo é praticamente vazio. Seu núcleo, com a sopa de prótons, nêutrons e outras partículas, representa volume ínfimo do espaço atômico. É como uma bola de gude posta na marca central de um imenso campo de futebol. Os elétrons que oscilam quanticamente ao redor do núcleo apresentam um volume desprezível em face do volume total ocupado pelo próprio átomo. Qual o efeito de contrair-se o espaço em que viceja o átomo? Ele teria agora formato achatado. Seus orbitais internos alterar-se-iam no formato. Por exemplo, o esférico orbital S, descrição quântica de certa função densidade de probabilidade do elétron, não teria mais essa configuração por efeito de achatamento. Tais mudanças nos orbitais, como decorrência de compressão do próprio átomo, não perturbariam em nada a estabilidade no funcionamento dele. A teoria física das altas velocidades assegura que nenhum efeito danoso ao funcionamento do átomo seria esperado da contração do espaço. Na questão relativística do ganho de massa, ela tranquiliza Odair até o possível nessas condições de risco. Imagine que a referida bola de gude, ao acumular massa, transforme-se numa bola de futebol, permanecendo ainda no centro do campo. Em termos de volume, isso não significa nada, porque mesmo inflada, a esfera ainda ocupa espaço desprezível diante da área imensa do gramado. O mesmo para elétrons de muita massa. Eles continuam a representar minúsculas moscas rodopiando ao redor do núcleo atômico, mesmo que tenham engordado. De fato, há muito espaço para orbitarem, mesmo com todo o ganho de peso. Em relação ao efeito gravitacional do ganho de massa, nada com que se preocupar. As forças gravitacionais são inteiramente desprezíveis no interior do átomo, pois suas partículas componentes apresentam ínfima massa. Forças gravitacionais aparecem de modo significativo apenas em grandes concentrações dela, como nas imediações de planetas, estrelas e buracos negros. Pode-se aumentar muito a massa das partículas atômicas, que seu efeito gravitacional ainda será praticamente nulo. Destarte, também na questão do ganho de massa, o Odair não deveria se preocupar. O seu corpo, a 99% da velocidade da luz, pesaria muitas toneladas na Terra. De fato, na superfície terrestre seria esmagado. Transformar-se-ia em panqueca achatada. Mas lá, onde se encontra no interior da nave veloz, não há gravidade. Apenas o efeito da aceleração da nave. Não a gravidade propiciada pela atração da matéria. Apenas o empurrão contínuo da nave em seu processo de aceleração. Então, nada havia com que o aventureiro se preocupar em relação aos efeitos relativísticos da transição a velocidades altíssimas. O acelerador de partículas da agência europeia CERN é capaz de deslocar prótons a velocidades bem próximas à da luz. E mesmo assim, a partícula mantém sua integridade. Apenas registra-se o ganho relativístico de massa. Ela não se decompõe, não se rompe antes que colida com outra partícula. Aí sim, fragmenta-se em centenas de subpartículas muito interessantes de serem estudadas. Mas antes da colisão,
Mesmo a velocidades altíssimas, continua a ser o conhecido próton, apenas na apresentação encorpada. As partículas mantêm-se. O átomo fica preservado, as moléculas também se mantêm. A espaçonave e tudo o que se encontra nela seriam preservados com as elevadíssimas velocidades, apenas que ficariam bem, entre aspas, massivos e tão pesados que, se estivessem na superfície da Terra, seriam esmagados pela gravidade. Experimentos no campo biológico também asseguram que seu frágil organismo iria suportar o enorme ganho de massa. As células se manteriam então em sua estrutura e funcionalidade. Tudo isso era bastante tranquilizador. Contudo, inquietações permaneciam. Afinal, seu corpo mudaria de formato e sempre que se movimentasse em relação à direção do vetor velocidade da nave, o formato alterar-se-ia novamente. Seria como um boneco de modelagem nas mãos de uma criança, mudando a forma a todo momento. Loucura. A fim de desvencilhar-se da carga de preocupações, Odair intercalava leituras científicas com distrações, como ver um bom filme. Um dia, depois da refeição das 12 horas, no relógio da nave, já que não havia outra referência para marcar os dias e os horários, ele distraía-se assistindo, mais uma vez, o sedutor filme de Bertolucci, The Shelter Sky, O Céu que Nos Protege. Notou analogias com sua própria viagem. No filme, Romance de Paul Bowles, o jovem casal Kit Port, interpretados por Deborah Winger e John Malkovich, arriscam-se numa viagem pelo deserto da Argélia em busca de reconciliação, mas acabam em morte e tragédia. A história procura mostrar o aspecto passageiro da vida, a necessidade de valorizarmos as pequenas coisas do presente e o destino trágico de quem brinca com elas. Odair remetia à sua própria história atual, ele que também estava arriscando-se e brincando com a vida na busca de um propósito, de transformação interior, de uma lição. Se sua aventura do mesmo modo resultaria ou não em fim dramático, era-lhe questão em aberto, muito embora deposite esperanças em um final feliz. Por muitos meses ele continuou ocupando-se com o mesmo leque de atividades, divididas em cuidados pessoais, imersões intelectuais e atenção à espaçonave. Tudo decorria em absoluta normalidade. Às vezes, chegava a esquecer que estava viajando pelo espaço. Parecia até que se encontrava em sua casa no Brasil. De diferente, a discreta e quase imperceptível trepidação e o pequeno barulho dos reatores que ecoava pelo interior da nave. Mais perceptível que o som dos motores era o ruído do vento pelas saídas do ar-condicionado, espalhadas em vários cantos da nave. Parecia o barulho do mar e lembrava-lhe as noites em seu apartamento à beira da praia, em que dormia sob a canção de ninar da arrebentação das ondas do Atlântico Sul na plataforma de areia. Finalmente, o velocímetro no monitor da espaçonave alcançara a marca de 937 milhões de quilômetros por hora. Decorridos 314 dias desde o lançamento da Anne Frank da base de Baikonur, viajava agora a pouco mais de 90% da velocidade da luz. Era o momento esperado, a partir do qual os efeitos relativísticos seriam mais pronunciados. Já tinha percorrido até então cerca de 3,6 trilhões de quilômetros, mais de 812 vezes o eixo máximo da órbita de Netuno, o último planeta do Sistema Solar. Observando-se no espelho após o barbear, Odair nota o primeiro efeito. Depois de depilar o rosto com lâmina, tratava-o com hidratante, afinal o ar no interior da nave era um pouco seco e isso prejudicava a pele. Despejava creme no rosto e, ao espalhá-lo, ele percebe que sua cara estava ligeiramente achatada. O nariz menos pronunciado e mais bojudo. A própria estrutura óssea da face adquiria outro contorno. Virando o rosto para o lado, Odair vê que o nariz voltava a se projetar e a face, de achatada, passava a comprimir-se pelos lados e avançar na frente. Nota assim o início da manifestação das alterações relativísticas do espaço. O efeito, na verdade, ainda era bastante discreto, quase imperceptível, e ele ainda se sentia muito bem. A vaidade manteve-se, ainda havia beleza nele. Odair sabia, entretanto, que nos próximos 30 dias, cada vez mais, seu corpo iria adquirir o aspecto de um boneco de massa de modelagem, alterando-se caprichosamente seu formato a cada momento.
Sabia também que estava ganhando massa, mas isso não poderia ser aferido por simples balança, porque não estava à mercê do campo gravitacional da Terra. Os sensores da nave, entretanto, por outro método, eram capazes de inferir a massa de seu corpo. Indicavam, na ocasião, que ele estaria, entre aspas, pesando 1 tonelada, embora estivesse em plena forma e com a silhueta normal, até um pouco magro. Era um esbelto portando em nível atômico partículas corpulentas. Um homem pesado, mas não de gordura. Outro dia, ao despertar, sente-se mais leve. Uma ironia, já que estava, na verdade, bem mais massivo. Constatou de imediato que a Anne Frank não estava mais conseguindo manter a mesma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O problema já era esperado. Trata-se do efeito associado ao fato de a própria espaçonave, seus componentes e o passageiro estarem todos ganhando massa adicional. De acordo com a segunda lei de Newton, de fato, a força constante compelida pelos motores da nave não era mais capaz de imprimir a mesma aceleração, pois a massa do sistema estava crescendo. Era chegado o momento de reforçar a energia liberada pelos reatores fotônicos. Para tanto, seria necessário captar quantidade maior de matéria e antimatéria do espaço, uma vez que a nave não estava habilitada a armazenar combustível, apenas colhia-o do entorno. Odair tinha, portanto, de acionar as 3 antenas coletoras auxiliares que se encontravam até então recolhidas nos compartimentos interiores localizados no ventre da nave. No monitor, ele aciona uma sequência de comandos. Imediatamente pôde observar pelas janelas externas da espaçonave o registro da abertura suave dos compartimentos e a ejeção de 3 hastes, dispostas como postes oblíquos presos embaixo da nave. Uma vez esticadas, de suas extremidades abrem-se como pétalas desabrochando novas antenas parabólicas coletoras de matéria. A contribuição delas na alimentação dos reatores produz energia adicional necessária para estabilizar a aceleração da nave. O viajante, ao passado, tornava assim a sentir seu peso normal, embora estivesse muito pesado no sentido de ganho de massa. Mas no caso, a sensação de peso não tinha nada a ver com massa, apenas com aceleração. Na verdade, os pequenos coletores auxiliares ainda não estavam trabalhando a plena carga. À medida que a nave fosse ganhando massa, mais combustível seria efetivamente carregado nos reatores e energia crescente estaria então sendo produzida, sempre compensando o ganho de massa, de modo a manter constante a aceleração da nave. A espaçonave deveria ganhar ainda mais velocidade. Mesmo 99% da velocidade da luz ainda não seriam suficientes para uma viagem adequadamente breve, pois no tempo de Odair, na velocidade atual, ainda restaria mais de um século de viagem até a chegada em Signo X1. A fim de completar o trecho que ainda restava em 13,5 meses, conforme a programação original da viagem, seria necessário impor à nave a velocidade estonteante de 99,999999% da velocidade limite da luz. Os reatores fotônicos da Anne Frank ainda precisariam trabalhar bastante até conduzir a nave a esta meta de rapidez. Em 36 dias contados a partir de então, a espaçonave alcança a velocidade almejada. Imediatamente os reatores são desligados. O impulso desapareceu e com ele foi-se a gravidade artificial que tanto conforto havia produzido até então. Odair volta à incômoda condição do estado de imponderabilidade, flutuando no interior da nave. Mas tal desconforto não seria o único que ele precisaria enfrentar na segunda parte da viagem de ida em direção ao buraco de verme. Mais difícil foi adaptar-se e acostumar-se com a mudança no formato das coisas, incluindo do seu próprio organismo. Odair estava agora da espessura de uma porta simples, dessas que separam as dependências internas da casa. Quando posicionado olhando de frente para o bico da nave, transformava-se numa espécie de raquete de tênis, de tão delgada sua figura. Quando se voltava para os lados, seu perfil parecia brinquedo de papel de tão achatado. A cada movimento, o corpo era moldado pelo efeito da contração do espaço, adquirindo assim formas mais estranhas e inusitadas. O mais incrível é que o organismo suportava bem a todo esse efeito de deformação, sem sofrer quase nada. Isso se explica porque as deformações ocorrem em âmbito atômico.
O fenômeno não correspondia a pele e ossos esmagados, não era uma ação mecânica contra o corpo, mas tratava-se de fenômeno atômico e molecular em que o espaço estava sendo comprimido por efeitos relativísticos. O organismo como um todo suportava bem as pressões. A nave deformada aproximava-se do formato esférico. O bico estava quase totalmente arredondado. Olhando para fora da nave, na direção do avanço, não se via mais nada. Restava apenas uma chuva de raio-x. Mirando-se para trás, o que se via era fantástico. O universo havia se transformado em túnel colorido, estreito e infinito. O espaço estava incrivelmente deformado. O viajante do tempo passou a frequentar menos os aposentos íntimos, enquanto acomodava-se em outros compartimentos da espaçonave especialmente adaptados à microgravidade. Dormia preso em gaiolas de lona. O corpo acusava algumas disfunções. Suportar constantes deformações era uma prova e tanto. Surpreendia o quão o frágil organismo se saía bem. Tudo o que ele tinha lido a respeito mostrava-se correto. No entanto, surgiram dois problemas. Um deles previsto e o outro nem tanto. Já se tinha antecipado que a visão sofreria com as deformações. A variação na profundidade do globo ocular faz com que o raio de luz não projete seu foco na retina. Assim, Odair ora torna-se míope, ora hipermétrope. Felizmente, os engenhosos técnicos da missão tinham previsto a dificuldade e fabricaram, a fim de contorná-la, dois tipos de óculos especiais. Um para a hipermetropia, quando Odair se colocava em posição frontal em relação ao eixo da nave, e o outro adaptado à miopia, na condição em que se posicionava de lado. O problema eram as situações em que ficava inclinado em relação a esses dois planos ortogonais, e o foco da luz permanecia oscilando em torno do nível da retina. Uma dificuldade e tanto enxergar bem nesta situação. Ele sempre buscava posicionar-se, ficando em uma orientação e procurando não se movimentar muito em relação a ela. O esforço acaba cansando. Outro problema, este não antecipado, atingira sua respiração. A pressão sanguínea não havia se alterado muito, mas Odair esforçava-se para oxigenar o sangue. A respiração fora afetada devido à drástica diminuição no volume do pulmão e à consequente dificuldade para o diafragma operar de modo a produzir variações de pressão regulares na caixa. O viajante resolve então aumentar o teor de oxigênio na atmosfera da espaçonave. O ar estava com mais de 60% de concentração do gás. Odair teme que ocorra uma explosão por conta disso. Resolve então reduzir o teor de oxigênio no ar respirável em alguns compartimentos da nave. Por exemplo, na cozinha, precavendo-se de que alguma faísca do forno micro-ondas ou da máquina de lavar venha a causar explosão. Conviver com o próprio corpo deformado e com suas disfunções não era fácil. Contudo, diante das dificuldades, ele sentia que estava fortalecendo-se, mais disposto, espiritualizado. O desapego ao corpo, o quase esquecimento de suas funções sexuais e a situação horripilante do rosto contribuíam para o rebaixamento da vaidade e do ego e tornaram-no mais sintonizado com o lado espiritual da vida. Via em si apenas um espírito vagando pelo espaço, a distância de 4,5 trilhões de quilômetros da Terra e a velocidade praticamente da luz. Era um fulgurante raio de luz cortando o espaço, raio inteligente e sensível, um ser humano alçado à condição. Sentia-se verdadeiro Deus. Se não fosse a mente serena e a plena consciência de suas limitações, iria enlouquecer e estaria perdido. A missão fadada ao fracasso. Mas não. A raiz modesta do brasileiro funciona como antídoto, a fim de que ele não se descontrole, mesmo estando em meio a essa aventura fantástica. Muito embora decorrido quase um ano e já muito longe da Terra, a viagem a signo X1 estava apenas começando. Tinha alcançado até então pouco mais de 0,008%, ou 8 milésimos por cento, do caminho total a ser percorrido. Praticamente, portanto, a jornada só iniciara. No entanto, daqui para frente, avançaria como um raio de luz. No tempo da Terra, teriam de se passar quase 6,1 mil anos até que chegue a seu destino no portal do buraco de verme. Mas em seu tempo, no tempo marcado por um relógio funcionando perfeitamente no interior da nave, passariam apenas cerca de 13 meses. De fato, tais meses não foram nada fáceis,
e Odair nem conseguirá recordar-se de todas as coisas com as quais se ocuparia no interregno. Tentou manter rotina semelhante ao período com gravidade, mas evidentemente isso não era possível. No cômodo da nave para entretenimento, tinha dificuldade de assistir a alguma atração na tela. Substituiu então filmes e documentários por leituras, apenas leituras. Tinha de se redobrar na dedicação à saúde. Os procedimentos básicos de asseio tornaram-se bem mais difíceis pela falta de gravidade e por toda a sorte de deformação das coisas e do corpo. Precisava exercitar-se na academia de ginástica, frequentá-la por pelo menos 4 horas num período de 24, conforme as orientações dos instrutores da missão. Praticar o corpo deformado não era nada fácil. O que suportava mais facilmente era andar na esteira magnética, pois o exercício simulava perfeitamente o andar na gravidade. Com ele, trabalha bem os músculos achatados do corpo. O condicionamento físico, com efeito, era essencial para o sucesso da missão. Tempos depois de alcançada a velocidade limite da espaçonave, o solitário aventureiro teria de recolher os 5 coletores de matéria e antimatéria presos em volta da nave. Operando com os comandos na tela do monitor, ele ordena o reacondicionamento das antenas captadoras uma a uma. Com os 2 coletores principais não teve nenhum problema. Voltaram para seus compartimentos na nave e as respectivas portas externas fecharam-se. Depois, trabalhando com coletores secundários, com um deles surge desagradável dificuldade. O dispositivo se recusa a retornar à nave. Odair repete a sequência de comandos e nada de a peça obedecer-lhe. Embora tenha atuado com programas de computadores no período em que era estudante de física, pois na época chegou a trabalhar numa companhia francesa como analista de sistemas, há muito Odair não fazia a imersão mais profunda no mundo dos softwares. Não obstante, os instrutores da missão o tenham instruído bem no período em Tampa e ele saiba muita coisa dos programas dos computadores da Anne Frank, o brasileiro avalia agora que não estava suficientemente preparado para enfrentar a todo tipo de dificuldade e resolver de modo eficiente situações que demandem, além do domínio da técnica, improviso e criatividade. De fato, ele já não tinha tanta paciência com máquinas inteligentes como em seu tempo de juventude. Resolve, então, desligar uma fração importante dos computadores da nave, depois reiniciá-los, instalando novamente parte do sistema operacional. Procedimento apelativo de iniciantes em informática. Após supervisionar o funcionamento dos programas, ele reinicia as rotinas para o recolhimento da maldita antena e nada de ela deslocar-se. A situação era desesperadora, pois Odair sabe que com o compartimento do coletor aberto, a nave não suportaria a passagem pela garganta do buraco de verme e nem a reentrada na atmosfera terrestre. Teria agora de inventar alguma coisa ou estaria literalmente frito. A única saída seria um passeio pelo espaço e no exterior da nave. Precisaria desmontar a conexão da haste do coletor, com sua base localizada na saída do compartimento, e isso só podia ser feito de fora para dentro. Não tinha como alcançar o ponto percorrendo o interior da nave. O viajante do tempo experimenta uma das roupas de astronauta especialmente projetadas para missões em altíssima velocidade no espaço. A velocidades próximas à da luz, além da radiação de frequência muito elevada, a nave era bombardeada também por um chuveiro de partículas a altíssimas velocidades, evidentemente também próximas à da luz. Portanto, altamente energéticas, oriundas de ventos estelares, de nuvens de gases, etc. O traje teria de ser, portanto, bem mais protegido e resistente que uma roupa espacial comum. Outra dificuldade era trabalhar com o corpo e as vestes deformadas, e a visão seria seriamente prejudicada pela contração espacial. No entanto, tudo isso já estava previsto, e todo o equipamento adaptado a tal situação, inclusive óculos corretivos especiais embutidos no capacete do astronauta. Depois de uma semana de treinos e simulações no interior da espaçonave, finalmente Odair aventura-se ao passeio no espaço, ou melhor, ao trabalho essencial para o sucesso da missão. Passa pela porta lateral da nave e de fora nota uma Anne Frank totalmente deformada, massa disforme, redonda, como se tivesse colidido muitas vezes. Os 2 foguetes lançadores sobressalentes, ainda acoplados nas laterais da nave,
haviam diminuído consideravelmente em extensão e também perdido o perfil de foguete, parecendo mais com cilindros achatados. O espaço era, de um lado, a escuridão total, e de outro, uma espécie de túnel com tracejados nervosos e ininteligíveis de luzes. Na base da espaçonave, o astronauta dirigiu-se cuidadosamente até o compartimento em que estava dependurada a teimosa haste coletora. Sacou uma parafusadeira elétrica e tentou conectá-la a um dos parafusos hexagonais preso na base da haste. Eram 5 no total. Trabalhar com um corpo deformado e na velocidade quase da luz não constitui, no entanto, tarefa fácil. Ele não conseguia articular muito bem as mãos. Custava encaixar a ponta da ferramenta na cabeça hexagonal do parafuso. Por um descuido, o equipamento escorregou de suas mãos e quase se perde no espaço. Conseguiu resgatá-lo, segurando a ponta do fio preso ao cabo. Caso não o fizesse, seria uma perda irreparável, pois não possuía outra ferramenta similar no interior da nave. O fracasso da missão esteve por um triz. Odair respira aliviado no interior oxigenado do capacete. Segura com força o cabo da parafusadeira e repete o procedimento, agora com sucesso. Após o primeiro êxito, despertar os demais parafusos pareceu-lhe mais fácil. Depois de soltar tais parafusos e desacoplar o coletor, também não representou tarefa fácil. A coisa não desgrudava da nave. Apoia-se agachado no canto da abertura do compartimento e começa então a chutar com a planta dos pés a lateral da haste, batendo com golpes certeiros e técnica aprendida na capoeira. A geringonça finalmente cedeu e se despregou da espaçonave, mas antes de se despedir definitivamente e perder-se, ainda quicou em um ponto no dorso claro da Anne Frank. Aliviado com o sucesso da empreitada, ele inicia o retorno ao interior da nave, deslizando pela superfície entortada até encontrar a porta e acomodar-se em sua passagem. Já dentro da espaçonave, fechou-se a comunicação com o exterior e ele pôde, enfim, retirar todo o equipamento. Voou em direção ao monitor e pronto ordenou o fechamento da porta do compartimento problemático. Por fim, a nave estava completamente selada e protegida dos choques térmicos que certamente adviriam graças ao revestimento de tijolos de cerâmica resistentes ao calor. Como de rotina, o brasileiro testou os comandos da nave e ordenou ao computador revisão completa de todos os circuitos eletrônicos, dos equipamentos e da estrutura da espaçonave. Ele teme que apareça outro problema. Não bastasse a trabalheira anterior de corrigir um dos coletores auxiliares, sacando e desperdiçando no espaço. Com efeito, Odair ficou preocupado com a pequena colisão da haste do coletor em algum ponto no revestimento da superfície externa da nave. Receava que tijolos de cerâmica tenham sido danificados. Uma simples micro-rachadura poria tudo a perder. O calor penetraria por ela e implodiria a espaçonave. Recorda-se então de uma das histórias mais tristes da conquista espacial. O fim, em 2003, do ônibus espacial Columbia, o mais antigo da frota americana de naves reutilizáveis. De início, técnicos da missão em terra pensavam que um erro no ângulo de entrada na atmosfera teria provocado a explosão da nave. Depois, recordaram-se de um pequeno dano na asa esquerda da nave por ocasião do lançamento, quando um simples pedaço de espuma, do tamanho de uma bola de basquete, soltou-se do tanque externo da nave por conta da pressão aerodinâmica. A referida espuma colidira com a asa esquerda da nave, danificando assim um sistema de proteção térmica, acabado de material refratário, destinado a isolar a nave do imenso calor gerado pelo atrito com a atmosfera. De fato, ficou provado que a passagem de calor por essa área explodira o pobre veículo espacial. Imagine então o que ocorreria com a espaçonave Anne Frank se alguma parte do material refratário, que a protege do imenso calor gerado pela travessia do buraco de verme e do mergulho na atmosfera terrestre, tivesse sido danificada pela maldita haste do imprestável coletor auxiliar. Odair precisava averiguar se os ladrilhos refratários estavam todos bem. Lembrou-se da aula em que os professores em Tampa tinham instruído sobre a sequência correta de comandos no programa do computador, a qual acionaria o conjunto de procedimentos para um monitoramento detalhado de toda a superfície ladrilhada da espaçonave. Porém, agora ele não se lembrava bem do encadeamento. A cabeça com deformações não funciona a contento. Teve então de recorrer aos manuais dos programas, esforçando-se na leitura, mesmo diante da dificuldade da visão embaçada.
não inteiramente solucionada pelos óculos improvisados. Finalmente, o viajante assimila a cadeia correta de procedimentos que lhe permitiam executar a operação. A capa térmica da nave é minuciosamente examinada pelos sensores, analisada pelos computadores e, por fim, constata-se de fato uma anomalia. No dorso da nave, nas proximidades de uma das aletas verticais, um dos ladrilhos havia se rompido com o impacto do coletor solto. Precisaria novamente aventurar-se em um passeio espacial a fim de substituir o azulejo rachado. Identificou o número da peça danificada, recolheu o substituto perfeito no depósito da nave e, por 3 exaustivos dias, preparou-se para a nova missão. Recordou toda a técnica de extração da pastilha danificada e de colocação da nova. As pastilhas de cerâmica estavam presas à nave por uma corda especial que deveria ser dissolvida sob a ação de um reagente. Necessitava perfurar um pequeno orifício na cerâmica e depois introduzir nele uma injeção que iria transportar a substância dissolvente até a base do azulejo, onde se encontrava a massa adesiva. Após averiguar se levava consigo todos os equipamentos necessários, Odair inicia a aventura arriscada de sair novamente da nave, vagando pelo infinito espaço a velocidade quase equivalente à da luz. Pôde observar novamente o aspecto incrível da espaçonave e dos seus foguetes externos, todos bastante deformados. O céu à sua volta, se é que se pode chamar isso de céu, estava completamente distorcido e transformado então num túnel colorido repleto de luzes confusas e dinâmicas. Uma alucinação. Tinha preso às mãos e aos pés uma espécie de ventosa que lhe permitia caminhar colado à superfície da nave como um Homem-Aranha. Assim ele pôde deslizar por ela até a cauda deformada do veículo, onde encontrou, com a ajuda de um pequeno localizador de mão, o tal azulejo danificado. De fato, a avaria era imperceptível a olho nu. Executou a rotina que havia treinado e tudo funcionou perfeitamente. Desta vez, ao invés de lançar o objeto retirado ao espaço, Odair guardou-o em uma bolsa e o levou consigo para dentro da nave. Decorridos pouco menos de 2 anos de viagem, seu relógio biológico, quase 6.100 anos no tempo da Terra, o viajante do tempo estava a apenas uma semana de alcançar a garganta do buraco de verme signo X1. A máquina do tempo distava apenas, entre aspas, um pouco mais de 181 bilhões de quilômetros. Odair começa a preparar-se para o fabuloso evento. Uma mescla de empolgação e temor ocupa seus sentimentos. Pensava na experiência inusitada, certamente o maior experimento humano da história, a mais sublime aventura da humanidade. Pela primeira vez, o antigo sonho da máquina do tempo, tão acalentado na literatura, finalmente iria se transformar em realidade. Sonho que H.G. Wells, em sua ficção, sonhou antes de Einstein ter desenvolvido a teoria da relatividade. A máquina do tempo que Odair estava prestes a conhecer permitirá, se tudo der certo, viagem a um passado muito distante de 12.277 anos. Odair lembrou-se das histórias sobre viagens ao passado em escritores consagrados de ficção científica como Murray Leinster e Isaac Asimov. Um pouco antes de embarcar na viagem, ele tinha lido o romance de Michael Crichton, no qual computadores quânticos, bem mais potentes que os computadores atuais, são capazes de teletransportar as pessoas na linha do tempo até uma data passada. A máquina do tempo de Crichton conduzia-lhes não apenas ao passado, mas ao passado de um universo paralelo. A ideia de que viagens ao passado também transportam a universos paralelos já havia, portanto, despertado a atenção até mesmo de escritores de literatura. Odair iria comprovar, ou não, em sua própria viagem, se o passado para o qual seria transportado poderia desaguar com o tempo no mesmo presente de onde veio. Ele está ansioso com a aproximação do alvo de sua viagem de ida. As horas passam em direção a um instante especial e, enquanto o aguardava, recordações frequentam sua mente. Lembrou-se de sua infância, da programação das tardes na televisão, quando, na companhia do irmão mais velho, assistia ao seriado O Túnel do Tempo, de Irving Allen, que contava as proezas de 2 cientistas que viajam no tempo, deparando-se sempre com momentos famosos da história, como o naufrágio do Titanic, a entrada em Troia do cavalo de madeira grego e a Guerra Civil dos Estados Unidos. Os viajantes do tempo, Doug e Tony,
eram vistos em uma tela projetada na entrada do túnel do tempo. A equipe do laboratório esforçava-se por encontrar uma maneira de transportá-los de volta ao presente, mas por uma falha nos equipamentos nunca conseguia fazê-lo. Com o propósito de ajudá-los, o máximo que conseguiam era transportar até eles algum equipamento de auxílio ou tirá-los da época em que se encontravam, sempre envolvidos em situações perigosas, e enviá-los a algum outro ponto do passado, numa data da qual eles não tinham muito controle. No seriado havia um ponto que sempre chamava a atenção, que era a impossibilidade de alterarem o curso da história. O Dari não se recorda de nenhum episódio em que a dupla pôde, de fato, mudar os acontecimentos. Isso fazia questionar sua própria missão na Hermes. Será que a ida à Terra Antiga poderia efetivamente alterar alguma coisa do enredo histórico já conhecido e atingir, em especial, o objetivo principal de resgatar os judeus? A emoção, com a aproximação de signos X1, tornava-se cada vez mais intensa. Se olhasse pelas janelas da espaçonave no sentido do seu movimento, não via luz nenhuma. Aliás, tais janelas permaneciam a maior parte do tempo fechadas, com a capa de cerâmica protegendo-as, já que não tinham nenhuma graça observar apenas a escuridão do espaço, dominado por emissões de raio-x, ou, em sentido contrário, confusas luzes avermelhadas serpenteando à saída de um túnel. Não se pode enxergar na faixa de frequência do raio-x. Entretanto, daí fora treinado a traduzir a radiação de alta frequência em radiação luminosa, empregando para tanto o telescópio e os programas do laboratório, que faziam uma releitura das informações captadas nas lentes do equipamento óptico. Posicione então o telescópio da nave em direção ao buraco de verme, a 2 dias-luz de distância da espaçonave, e pôde gerar assim, com auxílio dos softwares de codificação, esplêndido filme colorido do sistema binário composto pela estrela gigante azul HD 226868 e sua companheira Cygnus X1. Assim, o viajante maravilha-se com a dinâmica de uma estrela alvo azulada de brilho opaco e enorme nuvem de fumaça esbranquiçada, formando uma camada na superfície dela, assemelhando o conjunto todo a um luminoso novelo desfiado de lã. Em um canto à esquerda da estrela, ejetava-se uma linha afunilada de matéria incandescente, também azulada e clara, a qual era tragada por uma estranha formação de matéria multicolorida rodopiando ao redor de um pequeno círculo negro. A matéria espiralava-se, dando voltas cada vez menores em torno do ponto negro. O seu brilho ia de púrpura luminoso a amarelo muito claro, passando por tonalidades vermelhas e alaranjadas. Em um eixo ortogonal ao plano da matéria em rodopios, projetava-se para cima e para baixo coluna azulada de matéria luminosa, formando feixes divergentes de luzes. As colunas ortogonais eram matéria expelida pela forte radiação formada na garganta do buraco de verme. Sua força gravitacional, dada a enorme massa do buraco e a proximidade com a estrela companheira, ia puxando a matéria da vizinha como uma boca faminta. O buraco, por mais que se alimente, não aumentava de massa, pois a matéria engolida era expelida pela outra boca em direção a um tempo passado. O Dari deveria preparar-se para a viagem pelo portal do tempo. O instante estava bem próximo. Sua maior aflição era com o complexo trabalho dos sensores em posicionar a trajetória no ângulo ideal de passagem pela formação estelar. Um erro mínimo de entrada poderia ricochetear a espaçonave de volta ao espaço da mesma época, não permitindo assim a passagem pelo portal, ou então empurrar a Anne Frank diretamente para o eixo central do tubo de conexão da passagem, o que representaria o completo aniquilamento de todas as partículas de matéria da estrutura. Uma morte horrível para o brasileiro e um fim desonroso à nave que até então tinha se comportado relativamente bem. A Anne Frank emitia a miúde pequenos jatos de gases em direção ao espaço que iam corrigindo o curso da nave à medida que os sensores detectavam algum desvio em relação à trajetória ideal. Os desvios eram provocados não apenas pela imprecisão no deslocamento da nave, mas por pequenas partículas que, colidindo contra a superfície, provocavam minúsculos deslocamentos que iam se acumulando com o tempo. Agora, os dispositivos sensíveis da nave iriam coletar dados sobre a localização de signo X1 e a orientação exata da espaçonave, com o fito de processar todas estas informações
e ordenar o ângulo exato de encontro com o buraco de verme, de modo a fazê-la deslizar por ele, atingindo-o tangencialmente, num raio de circunferência muito próximo ao eixo principal do tubo de conexão, sem, no entanto, alcançar o diâmetro do horizonte de eventos de apenas 26 quilômetros. Odair examina, na sala de comando da espaçonave, os sinais nos monitores. Após checá-los, dirigiu-se ao laboratório, o local indicado para estar quando dá passagem pelo buraco de verme. Do vestuário, escolhe roupa especial adaptada para a aproximação do anel externo na entrada dele. Sabia que quanto mais se aproxime da boca projetada pela dobra espacial, maior será a intensidade da radiação de alta frequência produzida e ejetada no começo do buraco. As ondas de raio-x iriam penetrar mesmo as estruturas superprotegidas da Anne Frank. No interior da espaçonave, uma chuva de radiação certamente castigaria severamente sua saúde, a não ser que ele esteja protegido por uma camada espessa de chumbo. O traje, projetado para protegê-lo do evento, está forrado de lâminas de chumbo que iriam conter a passagem da radiação, resguardando assim seu organismo de uma exposição nociva. A roupa de chumbo parece-lhe um pouco desconfortável, porém, ainda assim não tem seus movimentos tolhidos. Assenta um capacete metálico que só permitia a abertura por uma fenda na linha dos olhos. Dentro do traje, o ar era rigorosamente monitorado, mantendo-se composição cambiante de gases adequada às condições variáveis da circulação sanguínea. Se necessário, poder-se-ia aumentar a concentração de oxigênio. O propósito era o de manter a oxigenação das células em níveis adequados. Diversos sensores controlavam seus sinais vitais. E em uma pequena janela, em uma pequena tela, logo à sua frente, ele poderia acompanhar o desempenho de seu organismo. O viajante do tempo acomoda-se na enorme poltrona central do laboratório, a qual, por um comando de mão, foi sendo posicionada em inclinação adequada, sujeita a correções em função das exigências continuamente alteradas ao longo do percurso pelo tubo de conexão do buraco de verme. Observa nas imagens captadas pelo telescópio de alta frequência e decodificadas pelo computador a rapidíssima passagem da espaçonave em voo rasante pela superfície luminosa e azulada da estrela adjacente a signo X1. Nesse momento, todas as cortinas de cerâmica ultra-resistentes ao calor já estavam abaixadas, vedando-se assim completamente as colossais janelas da espaçonave. O único contato visual com o meio exterior era pelo sinal, depois transformado em imagem, captado pelo telescópio e pelas filmagens de 8 câmeras externas incrustadas nos tijolos do manto protetor do veículo. As câmeras são dotadas de uma combinação de inclinações, tal que, em conjunto, possibilitam descrição visual completa do que haveria de se passar no exterior. Acomodado na poltrona, dos monitores, Odair nota que a Anne Frank entrara num turbilhão multicolorido de matéria que jorrava da estrela vizinha em direção ao buraco de verme, a qual, dando voltas em espiral, acaba colapsando-se no olho do buraco. No entanto, a espaçonave mantém trajetória curvilínea apenas ligeiramente convexa. A nave deslocava-se para os lados de modo discreto, porém contínuo, alterando seu curso até estabilizar-se no ângulo e na direção apropriados a uma entrada em voo quase tangente ao eixo do tubo de conexão do portal, a uma distância apropriada, de modo a não deixar que a espaçonave seja completamente tragada pelo eixo central da formação. À medida que se aproxima do ponto de entrada na garganta do buraco, uma nuvem aurirrubra, bastante brilhante, encobre completamente a espaçonave. Mesmo considerando-se o filtro das lentes das câmeras, poder-se-ia deduzir tratar-se de um brilho realmente intenso. A nave assemelhava-se a um cometa, imersa em coma brilhante e deixando atrás de si a cauda de rastro luminoso. O viajante observa o início dos efeitos provocados no interior da nave pela passagem na garganta do buraco. A sala parecia alongar-se enquanto se tornava mais estreita. O conjunto poltrona, traje e seu corpo comportava-se como uma estrutura de borracha, sendo repuxada aleatoriamente. Preocupado com a nova deformação, ele não desviava o olhar do pequeno monitor, onde pôde acompanhar a resistência heróica do seu frágil organismo em meio à enorme perturbação. A boa respiração celular exigia doses redobradas de oxigênio na composição do ar que respirava.
A enorme pressão gravitacional no interior do tubo de conexão do buraco de verme era parcialmente atenuada por outra deformação do espaço no plano ortogonal à velocidade da espaçonave e associada ao efeito relativístico da contração do espaço a elevadíssimas velocidades. As duas ondas de pressão deformadoras de espaço atenuavam-se parcialmente. Contudo, o efeito combinado ainda assim cobrava seu tributo ao frágil organismo. Entre outros abalos, a pressão arterial parecia entrar num processo caótico. O coração não estava mais dando conta do recado. A força do sangue contra as paredes das artérias produzia picos de hipertensão quase insuportáveis. De fato, o organismo estava prestes a explodir. Imediatamente, o drama é interpretado pelos sensores colados ao corpo de Odair, e sem que ele nada faça, os computadores da nave, por si só, ordenam a injeção de compostos químicos usados no combate à pressão alta. Uma combinação de propranolol e hidroclorotiazida agiria no sentido de reduzir a pressão sanguínea, evitando-se assim um transtorno irreversível. A partir daí, Odair não poderia dizer o que se passou, apenas que sobreviveu. A somatória de transtornos, combinada ao efeito dos medicamentos em doses elevadas, faz com que sua consciência simplesmente se apague. Assim, a travessia pelo buraco de verme deu-se enquanto permanecia desacordado. Um ruído de despertador ecoou no interior do capacete de chumbo, enquanto o dispositivo no interior da máscara borrifava um composto que o fez acordar do desmaio. Nota a escuridão no interior da espaçonave, que só não era completa graças à iluminação de emergência, pontos de luz azulada dispersos regularmente nos cantos do recinto. O viajante do tempo logo constata desligado todo o sistema eletrônico da espaçonave. Uma pane, sem dúvida. Mais surpreendente ainda foi perceber que seu corpo estava em bom estado. Formato regular, sem deformações. Conseguia enxergar com a penumbra azulada, identificando objetos, mesmo sem utilizar lentes corretivas. Retira o capacete de chumbo, destrava os cintos que o prendiam e percorre, flutuando, os espaços da nave, indo de um cômodo a outro, com o propósito de averiguar o estado geral da estrutura. Acomode-se no assento da sala central de controle. Inicie então o procedimento padrão nas emergências. Acione o gerador reserva, que religa todos os circuitos da nave. Depois, reinicie os programas básicos. Rodou alguns que averiguam o estado dos processadores e dos demais dispositivos eletrônicos da nave. Com satisfação, deu-se conta de que todos se mantinham intactos. A passagem pelo portal do tempo tinha sido concluída com êxito. Finalmente havia chegado ao passado. A máquina do tempo funcionara. O viajante solitário sentia dores abdominais e vontade de defecar. Acoplou nas nádegas equipamento próprio para esse trabalho em ambiente de microgravidade. No entanto, nada saiu. Alarme falso, como acostumara nas fases agudas da colite. Retoma a atenção para os indicadores do voo da espaçonave. Queria saber o que estava acontecendo. Por que não observava mais as deformações relativísticas do corpo e de tudo à sua volta? Conforme já desconfiara, a velocidade da Anne Frank tinha caído substancialmente. Agora, estava avançando a apenas 756 milhões de quilômetros por hora, cerca de 70% da velocidade da luz. Em tal velocidade, por certo, efeitos relativísticos não são muito pronunciados. Daí o estado aparentemente normal com que deparava o organismo. De fato, na boca de saída de signos X1, a atração gravitacional funciona como uma mola que se contrapõe ao avanço da nave, repuxando-a de volta ao buraco. Com efeito, isto produz desaceleração da espaçonave, fazendo-a perder ligeireza e afastar-se do limite superior da velocidade da luz. Durante o tempo em que esteve desacordado, Odair deixou de monitorar o desempenho da Anne Frank. A pane nos circuitos eletrônicos impossibilitou que os coletores fossem acionados e, por conseguinte, a reação fotônica nos reatores voltasse a ocorrer com o propósito de acelerar a nave de forma a compensar com isso as enormes forças gravitacionais contrárias a seu movimento. A perda de velocidade só não foi maior graças à atração gravitacional da vizinha HD 226868, a qual, no momento da saída do buraco, estava atraindo a espaçonave, reduzindo assim o repuxo exercido por signos X1. O viajante não poderia se manter em velocidade reduzida.
precisava projetar novamente os coletores no espaço, abrindo as orelhas da Anne Frank. As duas antenas principais seriam suficientes a fim de recolher a quantidade de matéria adequada, o qual, reagindo no reator, daria início à aceleração do veículo espacial. Não poderia nem sonhar em imprimir desde o início a aceleração almejada de 10 metros por segundo ao quadrado, que simularia a gravidade terrestre. Ossos e tendões não aguentariam a compressão e poderiam até romper-se. Ele teria então de começar com aceleração baixa e ir imprimindo mais força até alcançar a meta. O processo duraria ao menos uma semana. Neste ínterim, necessitaria ingerir doses cavalares de cálcio para os ossos e potássio para músculos e tendões. Também passaria por uma maratona de exercícios visando a readequação do organismo ao ambiente com gravidade. Teria, por exemplo, de praticar ao menos 3 horas diárias andando e correndo na esteira magnética, além de esticar dispositivos com molas e outras atividades na academia de ginástica. Após avaliar o estado do dispositivo, o DAI comanda a saída dos coletores principais de seus compartimentos. Em cada qual, a haste de sustentação esticou-se e na ponta orientaram-se as respectivas parabólicas na direção favorável à captura dos elementos. Como as velas de uma embarcação, posicionam-se para a energia do vento. Inicia com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e irá progredindo dia a dia, enquanto seu organismo conhecia a rotina de condicionamentos à espera da volta de plena gravidade. Uma semana depois, retorna à vida com gravidade. Não fosse por um ruído de fundo e a leve trepidação da espaçonave, parecia estar vivendo no isolamento de uma casa na Terra. Recolhia-se agora em boa parte do dia, entre aspas, nos aposentos da Anne Frank, que imitavam sua acanhada residência no Brasil. Por mais de um ano, pouco pôde frequentá-los, uma vez que não estavam adaptados ao ambiente de microgravidade. O conforto de uma condição quase normal beneficiou-o novamente. A gravidade e a ausência de deformações em seu corpo e nos objetos permitiam um retorno à rotina que o agradava no planeta natal. Tal cotidiano oferecia-lhe oportunidades de novas leituras, filmes, assistir documentários, preparar pratos no forno micro-ondas, como fazia em casa, comer com talheres, beber em copos, enfim, tudo aquilo com que, vivendo na Terra, nos habituamos a fazer. Entretanto, ele sabia que a diversão não duraria muito tempo. Em 86 dias e algumas horas, estaria de volta à velocidade almejada de mais de 99% da velocidade da luz. Ademais, mesmo antes da data, deformações no organismo voltariam a ocorrer, bem como o declínio na qualidade da visão e outros desconfortos de se viajar a velocidades muito próximas à da luz. Nesses poucos meses, o diletante brasileiro pôde dedicar-se ao entretenimento, não a pura diversão, mas a algo que o distraía e que ao mesmo tempo preparava para o retorno à Terra Antiga. Queria entrar no clima, comover-se com as tragédias da época e assim ir condicionando a mente para o enfrentamento de problemas futuros em sua missão. Um dia, assistiu ao documentário Auschwitz, The Nazis and the Final Solution, que narra a história da construção do terrível campo de trabalhos forçados e de extermínio. O diretor utiliza-se de entrevistas com quem esteve por lá, como prisioneiro ou como ex-integrante da infame Schutzstaffel, SS. Podia-se conhecer a mentalidade dos perpetradores e a estrutura do campo. O propósito do injusto inferno era o de eliminar inocentes enviados para lá ou aterrorizar prisioneiros submetendo-os a trabalhos forçados numa rotina de descaso e torturas. Na entrada do parque de horrores, a infame sentença Arbeit macht frei. Vendo as imagens, Odair recorde-se do poema de Castro Alves que sua avó lia para ele. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Na infância, na igreja ficava consternado com a imagem do Cristo pregado na cruz com todos os ferimentos. Comovia-o o enorme sofrimento impingido pelos romanos ao glorioso ser. Pensava então, como seria possível a um homem suportar tremenda dor? Só mesmo o homem-Deus. Todavia, Odair almejava chegar a uma época em que
No mais culto dos continentes, o mundo presenciaria sequência incontável de pessoas submetidas a uma carga de sofrimento comparável ao do próprio Cristo. Como pode tanto sofrimento concentrando-se na mesma época? Que momento terrível da humanidade! E é para lá que a espaçonave o conduzia então. Que fatalidade a sua, vaticinava. Uma passagem tocou Odair por outro aspecto. No documentário, pergunta-se a um velhinho que tinha sido barbeiro particular de Rudolf Höss, chefe encarregado do campo, se ele nunca pensara em cortar o pescoço do nazista. O outrora prisioneiro polonês, tratado como escravo, que cortava o cabelo do carrasco a cada 10 dias, respondeu: podia ter acontecido. Eu tinha uma navalha na mão e poderia mesmo ter cortado a garganta do desgraçado, mas eu não era burro, pois caso o fizesse, toda a minha família seria exterminada justamente com a metade da população do campo, e no lugar dele viria outro. Isso fez Odair refletir sobre sua estratégia na Terra Antiga. Afinal, de que adiantaria eliminar Hitler enquanto os nazistas estivessem com o poder político na Alemanha? Ele cria que imediatamente um dos figurões da alta hierarquia da Ost assumiria o poder e provavelmente seguiria o mesmo curso de decisões insanas e ações assassinas. Se pudesse, o brasileiro teria de produzir mudanças nos rumos dos acontecimentos, infiltrando-se nos quadros do próprio nazismo, tentando enfraquecer o impulso do regime por destruição e aniquilamento ao ludibriar e influenciar suas lideranças, valendo-se de informações privilegiadas de um estudioso enviado do futuro. A mesma fórmula adotada pelo empresário alemão Oskar Schindler, que lhe possibilitou resgatar 1.200 judeus. Odair não acreditava na eficácia de outra combinação engenhosa de ações no intuito de impedir o lamentável desfecho do Holocausto. O documentário de Lawrence Rees prossegue então a narrativa da triste história desse famoso campo de concentração e de extermínio. Descreve em detalhes, por meio de uma narrativa entremeada de fotos, filmes e entrevistas, o processo de execução da infame solução final, com seus assassinatos em série e a corrupção sem limite no seio da burocracia nazista. Ao final, mostra a libertação do campo pelas tropas soviéticas e os atos de vingança contra os carrascos. Este e outros documentários do gênero, no vasto banco de filmes armazenado nos computadores da Anne Frank, iam preparando para o choque de realidade que adviria com sua reentrada na Terra, agora em um momento do passado. Encontraria uma época muito distinta da que veio, de pessoas ambiciosas, desumanizadas, malévolas, insanas, de vítimas rebaixadas da condição humana, brutalizadas e mortas cruelmente. Cenário de horror, mas também de muita resistência e heroísmo. Os dias com gravidade e sem deformação dos objetos foram, portanto, de grande proveito. Um dia acordou com fortes dores abdominais. Foi ao vaso sanitário, pois com gravidade podia usá-lo, e defecou mistura de fezes com muco e sangue. A inflamação intestinal havia retornado por conta do estresse impingido ao organismo pela aventura na qual se encontrava há mais de 2 anos. Antevia que alguma coisa poderia não funcionar bem após a passagem pelo buraco de verme, porque a teoria astrofísica prevê o fenômeno da perda de informação a qualquer objeto que transpasse o tubo de conexão de um buraco do tipo. Odair crê que isso explique a pane nos computadores e a piora em seu estado de saúde. As mudanças eram também outras. Sua pele estava muito alva, em parte por causa da ausência de banhos de sol, mas também devido à mudança de hábitos alimentares. No entanto, imputava principalmente a passagem pelo buraco de verme a estranha aparência em que se encontrava agora. A diminuição da melanina na epiderme devia estar associada a esse processo. Manifestavam-se em seu organismo outros sintomas relacionados à referida perda de informação. Suas gengivas estavam retraídas e em alguns dentes a raiz começava a ficar exposta. Às vezes, ao escová-los, cuspia sangue mesclado à saliva, os cabelos estavam amarelando e os fios grisalhos destacavam-se mais do que antes da travessia. Nada disso abalou de fato. Acostumada a ver nos últimos meses o rosto deformado, parecendo um assombro, a aparência normal, mesmo ligeiramente retocada, era-lhe simpática. No entanto, a vaidade de sentir-se belo não duraria muito tempo.
A espaçonave aproximava-se da rapidez limite, tendo ultrapassado a barreira de 90% da velocidade da luz. A partir desse momento, deformações voltariam. A cada dia ele contemplava no espelho a aparência que se tornando cada vez mais deformada. Novamente, a cara de Raquete zombava de sua autoestima. Ora rosto achatado, ora perfil de boneco recortado no papel. A cada giro no corpo, a dança de deformações dava sua graça. O acúmulo de massa atômica também acompanhava o ganho de velocidade. A estrutura da nave e seu corpo estavam muito massivos e isso acarretava retardo no ganho de velocidade. Odair sentia então o corpo mais leve. A Anne Frank iria perder cada vez mais aceleração até estabilizar-se no limite almejado de 99,999999% da velocidade da luz. Novamente, como na ida, ele acionou coletores auxiliares, mas agora a espaçonave estava, entre aspas, banguela de um deles, o que fora solto no espaço. O viajante do tempo teme pela ausência, porque nessa condição a espaçonave não poderia corrigir a aceleração com máxima eficiência e provavelmente iria estabilizar-se em rapidez e deslocamento abaixo do limite desejado. Operando nos monitores do computador, o Daí tenta compensar a menor captação de matéria adicional, imprimindo potência extra na reação fotônica no interior do reator da nave. No entanto, a falta de um coletor auxiliar impunha restrições no fluxo de combustível, que certamente cobraria tributo. De fato, o máximo que atingiu foi 1/10 de milionésimo abaixo do valor limite de velocidade recomendado para a missão. Para o conforto, ou melhor, o desconforto da viagem, isso não faria a menor diferença. A preocupação, no entanto, incidia quanto ao tempo de chegada à Terra Antiga, pelo fato de estar se encrando o espaço a uma velocidade ligeiramente menor. Já estava esperando por algum atraso quando dá pane nos computadores da espaçonave, a qual retardou o acionamento dos coletores na saída do buraco de verme, o que implicou perda de velocidade. Agora, o problema adicional da ausência de um dos coletores e a consequente perda na velocidade limite implicaria seguramente maior atraso. Não chegaria à Terra Antiga na data prevista de 1933. Teria então de calcular quando iria retornar ao planeta natal, se há tempo de tentar alguma coisa para resgatar o povo judeu. Odair empregou muito de seu conhecimento básico de física e muitos dos algoritmos e fórmulas que fora capaz de desenvolver. Também contou com programas disponíveis nos computadores da Anne Frank a fim de estimar o tempo provável de retorno. Infelizmente não pôde, mesmo com todos os esforços, chegar a resultado exato. A data provável de reentrada ocorreria entre 1939 e 1942, em certeza de 6 anos. Pensou em postergar por uma semana o começo da desaceleração da nave. No início do processo seriam 3 semanas de acomodação, nas quais a desaceleração cresceria gradualmente até atingir o valor correspondente à gravidade na superfície da Terra. Tal objetivo seria alcançado acionando-se os 2 coletores principais de matéria e antimatéria cósmicas anteriormente recolhidos no interior da nave. Para compensar o atraso no tempo inicial do processo de desaceleração, ele iria acionar, a partir da condição com aceleração limite igual à da Terra, os pequenos coletores auxiliares de que ainda dispunha, também previamente recolhidos. Com isso, Odair conseguiria desacelerar a espaçonave a valor um pouco superior à gravidade. A economia de tempo de viagem com atraso do início da desaceleração seria então compensada com desaceleração ligeiramente acima do limite programado para o final do processo. Tal estratégia iria cobrar seu preço, mesmo que a forte desaceleração durasse apenas alguns dias, ao cabo dos quais a espaçonave voltaria a estabilizar-se a desaceleração equivalente à gravidade que estamos acostumados no dia a dia da Terra. Na etapa crítica de supergravidade, o viajante sentiria peso superior ao que estava acostumado na Terra, o que iria forçar seu delicado organismo. Odair não pôde adiantar ainda mais a viagem, postergando um pouco mais a desaceleração, porque implicaria em ter de suportar por um período maior a tal supergravidade, o que acabaria abalando seriamente a saúde. Contudo, com essa técnica de atrasar o trabalho dos coletores por uma semana e compensar depois com maior desaceleração, seguramente ele chegaria à Terra Antiga no máximo em 1942, segundo seus novos cálculos. Ainda há tempo de salvar milhões de vidas da sanha nazista. O aventureiro vivia agora em ambiente de microgravidade. A espaçonave, por mais 10 meses, ficaria sem nenhuma aceleração, apenas navegando em sua velocidade limite bem próxima da luz.
Nesse período, suportou novamente todas as deformações no corpo, a dificuldade de respirar, o uso desajeitado de lentes corretivas e ainda alguns problemas de saúde que não tinha conhecido na viagem de ida a signo X1. Pequenas hemorragias na boca e no ânus eram diárias. Não sentia nenhum estímulo sexual, tinha perdido a ereção, comia relativamente pouco e de modo forçado, mas em compensação ingeria muito líquido. Sua alimentação era basicamente à base de vitaminas e sopas. Fazia alguns exercícios aeróbicos e musculares na área de ginástica da espaçonave. Dormia muito, mas sonhava pouco. Não costumava lembrar-se dos sonhos. Quando os recordava, eram sobre pessoas queridas que tinha deixado na terra do futuro, entre aspas, e as quais nem saberia se um dia tornaria a reencontrar. A solidão, a perda de referências comunitárias, a confusão de estar no tempo de seu próprio passado, numa época em que ele próprio não existiria, tudo isso maculava seus pensamentos e envolvia-o numa atmosfera de ideias confusas e sentimento de tristeza. Por curiosidade, um dia o Dai resolveu calcular um ano em que se encontrava em relação ao tempo na Terra. O resultado foi 2250 a.C. Coincidentemente, a data provável em que se inicia no Egito a construção da grande pirâmide no complexo de Gizé, próximo ao Cairo. Em sua infância, o pai uma vez levou-o ao cinema para assistir ao documentário baseado no livro de Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. Na especulação, pirâmides e muitos outros monumentos da antiguidade foram construídos com a ajuda de astronautas. Agora, no entanto, para o viajante do futuro, o único astronauta que poderia conceber seria ele mesmo. Só que a uma distância de vários quatrilhões de quilômetros da Terra. Certamente Odaí chegaria a ela muito depois de concluída a pirâmide. Definitivamente, esse astronauta não seria o deus homenageado em monumentos imaginado por Däniken. A vida prossegue no interior da espaçonave sem muitas novidades. A saúde melhor e depois de tanto tempo, ele sentia-se bem adaptado aos efeitos relativísticos, com todas as deformidades com as quais já havia se acostumado. Estava agora a 13 meses e uma semana de chegar na Terra Antiga. Era o momento de iniciar a desaceleração da Anne Frank. Primeiro, o viajante teria de comandar um giro de 180 graus na orientação da espaçonave, de forma que sua retaguarda ficasse orientada para a frente. De start, uma vez acionados os reatores, a força de reação fotônica estaria desacelerando-a ao invés de acelerá-la. Ainda no ambiente de imponderabilidade, de início ele ejetou os coletores principais de matéria e antimatéria. Tudo estava pronto para o começo da propulsão desaceleradora da nave. Começaria com uma desaceleração menor, de 1 metro por segundo ao quadrado, e a cada 24 horas incrementá-la-ia em 10%, até alcançar em 24 dias a desaceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gravidade artificial no interior do veículo ficaria igual à da superfície da Terra. Logo em seguida, com a ajuda dos dois coletores menores, a espaçonave alcança, mais adiante, desaceleração ligeiramente maior que essa. O Daí sentia-se então mais pesado. Era deveras fatigante. Com o tempo, a redução na velocidade de deslocamento da Anne Frank fará com que ela, objetos em seu interior e o corpo de Odaí percam massa relativística e, mantida a mesma força propulsora, ganhem desaceleração. Chegaria em 35 dias a cair para 90% da velocidade da luz. A partir de então, o conjunto em movimento iria suportar ainda mais desaceleração até atingir a marca de 13 metros por segundo ao quadrado. Isso faz com que o viajante sinta o corpo mais pesado. Não seria recomendável que a nave continuasse desacelerando a taxa ainda maior que essa. Portanto, na situação, a espaçonave deverá recolher os coletores auxiliares para o interior dela e reduzir com isso a explosão dos reatores, até estabilizar a desaceleração e, portanto, a gravidade artificial ao mesmo nível da gravidade terrestre. Então, nesta etapa da viagem, o Daí passou por tudo isso. Alguns dias ainda flutuando no interior da nave, porém cada vez mais sentindo a gravidade, depois um período de pouco mais de um mês, em que as deformações ficaram cada vez menores, e finalmente alguns dias sentindo-se mais pesado. De fato, os últimos dias do período foram os que mais exigiram de seu organismo. O passageiro enfrentou-os praticamente em repouso contínuo até que a gravidade se estabilize em nível normal. Tudo à sua volta e em seu corpo estava agora ajustado às condições mais favoráveis de voo. Nessa situação, teria ainda pouco mais de 11 meses deslocando-se no espaço. No entanto, sabia que seria período confortável da viagem rumo à Terra Antiga. Então, logo se estabilizaram os parâmetros do voo e as condições no interior da espaçonave, o Daí começou a dedicar mais tempo à alta avaliação médica minuciosa de seu organismo e dos sistemas da Anne Frank.
Estavam ambos aparentemente bem. Não se deformavam mais e o funcionamento prosseguia de modo eficiente. Nele, o viajante notava apenas mudanças na aparência, além de dores esporádicas e algum sangramento nas mucosas. As funções do organismo foram se normalizando. Comia com regularidade, cozinhando alimentos sólidos no forno. Defecava a cada 2 dias, o que era bom, embora fezes pastosas e com muco. Voltou a sentir ereção e exercia a masculinidade pensando em mulheres que tinham deixado na terra do futuro. Fantasiava fazendo amor nas acomodações da espaçonave e pensava se um dia iria revê-las. Retorna a hábitos diários, tal qual em sua casa no Brasil. Escrevia cartas que provavelmente nunca chegariam a seus destinatários. Lia livros por prazer e também estudando a estratégia que deveria adotar no contato com os terráqueos do passado. Às vezes distraía-se olhando imagens no telescópio. Gostava de observar a constelação de signos, mas não podia mais localizar o buraco de verme que tinha transpassado. Olhava admirado para os braços da Via Láctea à procura do sistema solar. A nossa galáxia é fantástica. A estrutura existe há 13 bilhões de anos e agrega no mínimo, 100 bilhões de estrelas. Talvez 4 vezes isso. Possui 4 grandes braços espirais, denominados de dentro para fora, Perseus, Norma, Scutum Crux e Carina Sagittarius. Além desses, há braços menores e ramificações. O conjunto gira ao redor de um núcleo de modo semelhante a gigantesco catavento. O Sol está próximo ao braço de Carina Sagittarius, situado em formação, considerada ramo menor da galáxia, conhecida como braço de Órion. Vista de perfil, a galáxia parece um disco achatado, com centro esférico. O diâmetro do disco é algo como 100 mil anos-luz, ou cerca de 933 quatrilhões de quilômetros. Por incrível que pareça, toda essa descomunal estrutura não significa quase nada comparado ao que há no universo. Não se sabe quantas galáxias como a nossa existem em todo ele. Estima-se a presença de 2 trilhões delas no universo observável. Na série Cosmos, Carl Sagan diz que há mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias da Terra, com toda certeza. Percorrendo o interior da Via Láctea, os instrumentos sensíveis da Anne Frank vasculham bilhões de sistemas solares em busca do Sol. Seus sensores decodificam a intensidade e a frequência particulares da radiação solar, reconhecem as perturbações no brilho da luz provocada pelo giro ao redor de 8 planetas. Ou seja, viceja uma impressão digital do nosso Sol. Equipamentos eletroópticos da espaçonave são capazes de detectar sua localização precisa. Os sistemas da nave a orientam nessa direção. Periodicamente faz-se a avaliação da trajetória e, caso se constate algum desvio, pequenas saídas na lateral da espaçonave expelem minúsculos jatos de ar que corrigem o rumo. O tempo foi passando. O viajante sentia-se cada vez melhor. Adaptou-se à volta da gravidade, à rotina de exercícios físicos, boa alimentação e exames médicos, feitos e analisados por equipamentos da nave, garantiam-lhe boa confiança na saúde. Apenas preocupava-se agora com gengivas contraídas e fezes mal formadas. As dores no organismo eram apenas esporádicas e perfeitamente suportáveis, o corpo atlético para um senhor de mais de 40 anos. Certo dia, Odair notou que faltavam somente 1 mês para o encontro com a Terra Antiga. A espaçonave avançava a apenas pouco mais que 93 milhões de quilômetros por hora. Começa, à vista disso, a preparar-se para a chegada à Terra Antiga. Arranca o papel em branco de um bloco e desenha calendário fictício de 1 mês com 30 dias. Não sabia que dia da semana associar aos números, mas inventou 1 mês qualquer. A cada dia riscava um deles. O último seria o dia em que a espaçonave iria se posicionar em órbita ao redor da Terra, a uma altura de 350 km, quase a mesma da Estação Espacial Internacional, que seria, entre aspas, construída no final do século XX. Naturalmente, se tudo desse certo. Mas para quem percorrera distância superior a 6 mil anos-luz e atravessou o tenebroso buraco de verme cheio de radiação, encontrar a Terra e achar o ângulo preciso de aproximação e uma velocidade específica, com o fito de estabilizar-se em órbita adequada, parecia tarefa relativamente fácil. Era o último dia de viagem antes de estabilizar a trajetória da Anne Frank em órbita ao redor da Terra Antiga. Na sala de comando, sentado na confortável poltrona, o viajante do futuro lia no monitor a modesta, entre aspas, velocidade de 3 milhões e 110 mil km por hora. Estava a pouco mais de 74,6 milhões de quilômetros da Terra
e uma distância pouco acima de 224,6 milhões de quilômetros do astro-Sol. A espaçonave se engrava o espaço no mesmo plano da órbita dos planetas, na iminência de passar muito próximo a Marte, que em sua órbita elíptica encontrava-se, por coincidência, novamente próximo a ela. A olho nu, observando das janelas, o Daí via-o aproximando-se como uma imensa esfera bege avermelhada. Tendo reconhecido as principais manifestações de seu relevo, como montanhas, cânions, vales de rios secos, vulcões e geleiras, já na viagem da ida, ele pôde novamente observá-la na volta, mas agora a espaçonave sobrevoava-o próximo ao polo norte do planeta. Com a ajuda do telescópio, localizou a planície em que o módulo explorador Fênix encontrava-se em seu eterno descanso após o pouso bem-sucedido de 2008. A esfera terrestre, com seu jogo de cores em tons azul e branco, foi ocupando cada vez mais a paisagem vista na janela. A espaçonave já estava a baixa velocidade. O Daí teria agora de adotar os procedimentos para interromper a desaceleração, girar a nave, posicionando agora com o bico para frente, recolher todas as antenas coletoras de matéria, exceto uma auxiliar, e acionar reatores fotônicos para nova aceleração, agora de 0,5 metro por segundo ao quadrado. A essa aceleração, e com o ângulo de voo adequado, a nave alcançaria em 4 horas e meia a velocidade tangencial na órbita programada de 27,9 mil km por hora, a mesma que girará ao redor do planeta a futura estação espacial do consórcio de países. Operando em ambiente de flutuação, o viajante do tempo acionara todos os comandos necessários para o procedimento. A espaçonave foi perdendo altura e ganhando velocidade tangencial, até que ambos os parâmetros enfim estabilizaram-se. Estava agora orbitando o planeta como um satélite. A viagem tinha chegado ao seu destino com pleno sucesso, apenas um pouco atrasada. Antes de tentar o pouso na superfície da Terra, a maior preocupação do Salvador enviado pela máquina do tempo era de estimar a época em que se encontrava agora. Os computadores da Anne Frank ofereciam cálculos aproximados, mas ele queria saber com segurança o ano em questão. Não tinha outro meio para tanto a não ser observar o que se passava na superfície do planeta. Assim sendo, dirigiu-se ao laboratório e programou o potente telescópio, ordenando que esquadrinhasse com suas lentes eletroópticas detalhes da superfície do planeta. A primeira imagem que captou com o auxílio das lentes foi a da superfície da América do Sul, seu continente, sua casa. Notou de imediato que seus olhos confrontavam a Terra antiga. Por anos, como economista, o Daí trabalhou em desenvolvimento rural e conhecia bem o aspecto da superfície brasileira. A substituição de florestas por plantações alterava a visão do território da perspectiva do espaço. Agora não. Excetuando-se manchas de urbanização próximas ao litoral, no Brasil via-se um território bem menos afetado pela intervenção humana. Maravilha-se com a natureza preservada, a mata nativa ainda predominando. Com certeza era a imagem de um passado que lhe enchia os olhos. Agora aproveitaria outro ponto da órbita da espaçonave, voltando-se para a Europa e a orla do mar Mediterrâneo, porque julgou que apenas dessa observação poderia inferir a data de retorno. Esperou por quase 2 horas até que a espaçonave, em sua órbita, alcance o ponto de sobrevoo na altura do Velho Mundo e adjacências. De início, o Daí examina a situação da superfície da ex-União Soviética. Caso já tivesse começado a guerra polar, com certeza a área devastada seria vista do espaço. Aparentemente, a pátria do comunismo ainda estava intacta. Aliviou-se em saber que a data em que se encontrava agora remetia a algum momento anterior a junho de 1941, início da Operação Barbarossa, codinome da invasão nazista ao Império de Stalin. Visou o norte da África, superfície facílima de ser examinada graças à quase completa falta de nuvens, detectou um tráfego intenso de veículos pelas areias do deserto, na altura da Cirenaica, na Líbia Oriental, vizinha à fronteira com o Egito. Era a região da costa africana no Mediterrâneo, que no passado fora colônia grega e depois egípcia, antes de tornar-se província romana. Cirenaica, da famosa Cirene, sua antiga capital, situada a poucos quilômetros do litoral, num planalto de elevação média, cujas ruínas desabitadas constituem o sítio arqueológico de Shahat. O Daí aciona o poderoso zoom da lente e pôde assim observar com muito detalhe o desenho de carros de combate que rasgavam as areias do deserto. Conhecia muito bem os vários modelos de tanques empregados na Segunda Guerra Mundial. Observa uma formação de blindados rumando em direção à cidade portuária de Tobruk,
E mais à frente, a coluna estacionada, constituída por outro tipo de tanque. Reconhecê-los em detalhes era tarefa fácil para um especialista. Pois bem, a coluna em movimento era formada por tanques italianos Fiat Ansaldo M1139, a torrinha de 2 andares e o modesto canhão eram bastante específicos no modelo. Trata-se de armamento precário, com uma couraça metálica que oferecia pouca proteção e dotado de escassa potência. Dirigir em combate seria praticamente suicídio. Diante da precariedade de seus armamentos, os italianos tiveram de se valer da porcaria de veículo. O outro agrupamento de tanques era formado por veículos bem melhores que esses. Com certeza tanques alemães, mais especificamente do tipo Panzer II. Pôde reconhecê-los pelo formato achatado da torrinha, o canhão curto e principalmente os olhos de caranguejo funcionando como faróis. Eram, sem sombra de dúvida, veículos de um regimento blindado alemão da Afrika Korps. O visitante precisou, então, o momento em que havia encontrado a Terra Antiga. A União Soviética não tinha sido invadida, porém já se observa uma concentração de divisões blindadas alemãs na borda oriental do Império Nazista. As tropas alemãs haviam cercado o Porto Líbio e combatiam na fronteira com o Egito. Era, portanto, maio de 1941, sem sombra de dúvida. Nesta época, os campos de concentração na Alemanha e nos territórios invadidos já estavam operando, mas funcionavam como centros de maus tratos, espancamento e trabalho forçado de dissidentes políticos e prisioneiros de guerra. Os judeus estavam confinados em guetos, espalhados por todo o Reich. O Holocausto, em escala industrial, felizmente não havia começado. O astronauta do futuro ainda poderia fazer alguma coisa pelos inocentes, portanto, não se descarta a possibilidade de êxito da missão Hermes. A espaçonave Anne Frank estava habilitada a pousar em 3 diferentes tipos de superfícies: água, gelo e areia. Os idealizadores da missão priorizavam a aterrissagem em areia, porém outros meios poderiam ser utilizados numa emergência. O terreno ideal seria em dunas de areia, areia solta, seca, de preferência que não fossem excessivamente inclinados os montes sucessivos. Odair inicia procedimentos para pousar a nave no grande deserto de areia situado a 300 km ao sul da costa da Cirenaica. O deserto de dunas localizava-se em grande parte na Líbia, mas sua extremidade oriental adentrava o território egípcio. Esse era o local mais indicado para a aterrissagem, pelo tipo de terreno e por sua localização. O solo arenoso, livre de pedras e de vegetação, além de relativamente plano, oferecia condições adequadas para pouso bem-sucedido. Seria, ademais, um pouso secreto, não observado por quase ninguém dentre os antigos, quiçá somente por um punhado de beduínos errantes do deserto. No local, estaria próximo à Europa e muito perto do cenário dos acontecimentos da guerra na África. Utilizando o veículo utilitário Schindler, poderia deslocar-se a partir dele com o propósito de facilmente alcançar em 2 ou 3 dias de viagem a costa do Mediterrâneo. Iria então encontrar-se com tropas da Wehrmacht e iniciar o contato com as pessoas que o conduziriam aos propósitos da missão. Ao menos era o que ele esperava. Estava tudo planejado. Com efeito, o viajante pensava que o encontro com o corpo da Wehrmacht, envolvido na guerra do deserto, seria provavelmente menos arriscado do que o envolvimento com tropas em outros cenários de guerra. De fato, a guerra no deserto tinha muitas peculiaridades: a falta de água, as elevadas temperaturas e suas fortes oscilações com a entrada da noite, a ausência de boas rodovias, a dificuldade da logística, etc. Para abastecer unidades avançadas, era necessário recorrer a veículos off-road ou de correntes nas rodas. A condição dos blindados exigia o domínio de técnicas de orientação por bússolas ou observação das estrelas, como se fosse uma nau no oceano. Miragens atrapalhavam os atiradores dos tanques, contudo, o principal problema era a onipresente poeira que penetrava nos olhos e nos motores. Mas havia outro aspecto. O deserto trata-se de um espaço vazio de gente. A escassa população de nativos era indiferente ao conflito. Via todos os europeus, independentemente da nacionalidade, como igualmente arrogantes e loucos, brigando uns com os outros. Uma briga entre brancos em que eles não se envolviam. A quase ausência de população civil a ser massacrada pelo caminho tornava a guerra no deserto um conflito puramente entre militares, o que facilitava o desenvolvimento de certa etiqueta no trato com o inimigo. Em suma, ele avaliou que guerreiros no deserto seriam mais cavalheiros do que em outros cenários europeus. A espaçonave ainda sobrevoou o planeta várias vezes antes de iniciar a reentrada na atmosfera. Antes do contato com a camada do ar, precisava desconectar os 2 foguetes auxiliares. Os foguetes, movidos um a combustível sólido e outro a oxigênio e hidrogênio líquidos,
poderiam ser utilizados tempos depois na operação de uma nova decolagem da Anne Frank, a fim de retornar ao espaço, viajar a velocidades extraordinárias e, com isso, avançar de volta ao futuro. Também eram revestidos de cerâmica antitérmica, de modo que, caso desejasse, o Daí acionaria da superfície da Terra sua entrada na atmosfera sem problemas com as altas temperaturas iniciais provocadas pelo choque da reentrada. Estavam programados a obedecer a uma sequência lógica que determinaria um lugar pré-determinado para pouso em qualquer ponto da superfície sólida ou líquida da Terra. Na queda, abrir-se-iam vários paraquedas e a estrutura seria depois protegida por enormes bolsas de ar que se inflariam sobre a superfície. A mesma técnica já utilizada para lançar sondas à superfície seca de Marte. O Daí indicou aos computadores o local exato do pouso da espaçonave. Seus circuitos iniciaram diversos cálculos e determinaram o ponto em que os foguetes seriam postos a orbitar sem a companhia da nave, bem como o início das operações para a reentrada da nave na atmosfera. Depois de deixar os foguetes em órbita estável, o veículo foi perdendo altura, de modo que, alguns minutos depois, ocorreu um choque com a camada mais exterior da atmosfera. A reentrada deu-se na altura da China, passou pelo Himalaia, em seguida sobrevoou as planícies do norte da Índia, as montanhas do Irã, o deserto do Iraque e do norte da Arábia, cruzou o Mar Vermelho, passou acima do Vale do Nilo, já sobrevoando muito baixo como um avião. Depois disso, iniciou procedimentos de pouso. Do ventre da nave saíram 3 trens de pouso, com pranchas deslizantes no lugar de rodas. As pranchas não eram lisas, mas dotadas na região inferior de contato com o solo, de um garfo composto por lâminas verticais paralelas no sentido longitudinal da peça. As lâminas arranhavam e revolviam a areia como um arado, imprimindo assim boa desaceleração sem desestabilizar a nave. O pouso ocorreu sem nenhuma dificuldade. O tripulante aguentou alguns solavancos na espaçonave e poucos objetos soltos voaram para a frente. Nada de mais grave. O veículo começou raspando no topo da duna, depois mergulhou contra o costado de outra menor, em seguida alcançou a área mais plana, na qual os garfos foram progressivamente afundados até que o veículo interrompeu o movimento. Em pouco tempo ele deixou de ouvir o suave ronco dos motores auxiliares da espaçonave. Tudo se quietou. Era o fim da viagem, saudou a terra antiga. Ao tentar abrir uma das janelas, O'Day notou que Anne Frank estava metade soterrada. Constatou também forte tempestade de areia que ia deslocando muito material em direção à espaçonave, cobrindo-a cada vez mais até fazê-la quase desaparecer.